Como é que Tudo nos bem? cumprimentamos? Como é que fazemos isto? Pode ser beijinhos. É beijinhos, sim senhor. Tudo bem? Prazer, Prazer Rui. igualmente. Ora bem, a esta hora temos uma conversa. Não Como é que a melhor fazemos hora isto, de senhora todo. Arquiteta, senhora arquiteta. Não é a melhor hora, não, sem dúvida. É que é uma pessoa tratamos por tu ou por você? Pode ser por tu. É? Vamos arriscar isso? Eu, para mim, sim. É? Então pronto. Então como é que nós vamos começar isto? Pois, Pelo princípio, não sei. não é? Acho que a responsabilidade é tua. É nossa, é nossa. É nossa. Eu tenho sempre uma pergunta que é uma pergunta muito aberta. E eu tenho sempre curiosidade em saber o que é que as pessoas do outro lado me vão responder. Mas cá vai, Adriana. Porquê é que és arquiteta? Olha, eu comecei a tirar arquitetura, foi engraçado, porque eu sou brasileira, apesar de muito pouca gente saber, e vim com os meus pais do Brasil em 1987. Já sou mais portuguesa do que brasileira. Sim. E o meu pai veio para cá para fazer aquilo que ele gostava de fazer, que era um curso de engenharia civil. Ou seja, ele já era engenheiro civil, no Brasil não fazia a profissão dele e veio para cá. E eu acompanhei um pouco esse início da carreira dele enquanto engenheiro, quando ele começou a trabalhar em casa, com o estirador no quarto, à noite, e portanto acompanhei um pouco esse início da carreira. E achava aquilo engraçado, portanto ia ver as plantas que ele fazia. Ele na altura fazia arquitetura, que é uma discussão que nós agora arquitetos temos muito, Sim. que é arquitetura feita por engenheiros, mas ele na altura fazia arquitetura. E eu acompanhei um pouco isso, ia às obras com ele também, portanto, e aquilo acabou por me fascinar, a área. Mas sempre achei que a engenharia não era bem o meu campo, não tinha maturidade para perceber a diferença entre arquitetura e engenharia. Sim. Mas tinha a noção que a engenharia se calhar era uma coisa mais técnica, mais ligada à matemática, aos cálculos, e a arquitetura se calhar era uma coisa mais ligada ao desenho. Mais artística. Mais artística. E aí eu tinha a certeza que era mais por aí que eu queria ir. Então fui para a arquitetura, portanto foi essa, e na altura lembro-me quando concorri, não tinha sequer dúvidas, não tinha sequer vontade de qualquer outro curso. Estava mesmo com vontade. E tinhas naturalmente sonhos, alguma idealização da própria profissão, não é? Porque quando se começa a estudar uma profissão, idealiza-se sempre. Eu vou ser isto, eu vou fazer isto. E surge sempre uma frustração. Qual foi a primeira frustração ou as primeiras frustrações quando te tornaste arquiteta? Agora. É difícil. Vamos começar por qual? Porque há sempre essa ideia, não é? Quando for em qualquer profissão, idealiza-se sempre, não é? Quer-se mudar o mundo, quer-se mudar um bocadinho a arquitetura. Querias mudar a arquitetura? Não, também não era. Não, acho que não. Mas eu acho que qualquer estudante de arquitetura sai de um curso e quando percebe o que é arquitetura cá fora, ou a profissão de arquiteto, acho que fica um pouco frustrado. Porque nós temos. Lá está, essa idealização do que é a profissão, também se calhar não somos preparados para aquilo que é cá fora a profissão de arquiteto, não é? Porque desenhamos o que queremos na faculdade, fazemos os projetos como queremos e chegamos cá fora, temos uma série de condicionantes, que é a legislação, é o próprio cliente, é o local, é uma série de coisas que nos acaba por inibir em algumas coisas o projeto. E às vezes o projeto neste momento é o resultado de uma série de coisas e quase que... Não é que quase não é arquitetura, mas é quase que não é o nosso desenho. Sim, porque nós temos possível. Temos que integrar tanta coisa, não é? E o compromisso com o cliente, e o compromisso com o valor da obra... tanta coisa que é um projeto de arquitetura que as pessoas às vezes não têm essa noção e portanto nós saímos da faculdade com aquele sonho, não é? De fazer projetos muito bonitos e depois chegamos cá fora e calma, não é bem assim. Achas que um curso de arquitetura deveria, e possivelmente outras áreas também, deveria ser mais prático nesse sentido e atenção, isto é tudo muito bonito, vocês estão com esses sonhos todos, querem fazer os vossos grandes projetos, Sim. mas preparem-se para estas frustrações.
Eu acho que Porque sim. isso é o que acontece. Sim, acho que essa discussão existe muito no próprio meio académico, porque se por um lado é realmente interessante e desafiador na faculdade nós fazermos tudo aquilo que queremos para desenvolver até o nosso próprio conhecimento e aquilo que queremos fazer e experimentar, se por um lado é realmente na faculdade que nós podemos fazer isso, por outro, depois também não estamos preparados para aquilo que está cá fora, não é? Tu foste arquiteta, querias ser na faculdade. Quando sais da faculdade, deixas de ser arquiteta, querias ser. É um pouco isso, não é? Porque realmente nós na faculdade fazemos o que queremos. Sim. E depois chegamos cá fora, pronto, temos que nos adaptar. Olha, uma pergunta que não sei se é fácil de responder. Como se calhar todas aquelas que vou fazer. Porque estás a conversar com alguém que não é do meio, é um leigo na matéria. Sim. E muitas vezes, se calhar por culpa dos próprios arquitetos, a arquitetura é uma profissão, é uma ocupação um bocadinho mitificada, não é? E é um bocadinho hermética, porque as pessoas têm uma ideia, e já lá vamos, sobre os mitos que persistem na arquitetura. Mas a minha pergunta é, quando é que um arquiteto falha? Quando é que isso já falhaste muitas vezes? Eu acho que nós estamos sempre a aprender, não é? E a aprender falhamos muitas vezes. Acho que não tive nenhuma falha grave, que já não é mau. Mas... Como é que se avalia uma falha? Porque muitas vezes tu podes sentir que falhaste, mas o cliente está satisfeito. E quando é assim, não se falha? Sim, eu acho que a arquitetura é difícil de nós... ou seja, nós quando estamos a acabar um projeto, dá vontade de quase como se estivéssemos a começar outra vez, porque quando estamos a acabar, depois de tudo o que fizemos, é que pensamos, se calhar devia ter feito de outra maneira esse projeto, se calhar ele ficaria melhor assim. Ou seja, é uma constante evolução, mesmo às vezes, o projeto de arquitetura tem várias fases, não é? E nós quando estamos numa fase já muito avançada, olhamos às vezes para trás e pensamos assim, devia naquela fase ter feito uma coisa diferente para permitir que agora fizesse de forma... Essas dúvidas persistem? Sim, eu acho que persistem durante todo o processo de desenvolvimento de um projeto e quando acabamos e quando vemos a obra feita, às vezes pensamos, isto teria ficado melhor se calhar assim, portanto, eu acho que... Então todos os projetos são falhados? Sim, não sei se podemos chamar uma falha, não é? Sim. Porque ao fim e ao cabo é o desenvolvimento e aquilo que nós achamos que realmente tem que ser um projeto. Sim. Mas, por norma, os nossos clientes ficam satisfeitos. Sim, que é o que mais interessa, não é? O cliente tem sempre razão, não é? Sim. Então é isso. Então, em oposição, um arquiteto acerta quando isso acontece. Quando o cliente está satisfeito. Sim, sem dúvida que nós trabalhamos para um cliente final. Mas não é? seguramente já aconteceu o contrário, que é, o cliente não está satisfeito, mas o arquiteto está satisfeito. Porque fez aquilo que acha que deveria ser feito. Pois, aí depende da forma como nós trabalhamos, não é? Aí depende da forma como nós trabalhamos. Eu acho que a arquitetura, apesar de que nós arquitetos, de um modo geral, se calhar temos um pouco a fama ou o entendimento, ao fim e ao cabo, de que nós devemos ditar aquilo que é o projeto e o cliente deve ter pouco a dizer sobre o projeto. Eu, por acaso, não penso muito assim. Eu acho que, quer dizer, há determinados projetos, há projetos e projetos, mas, por exemplo, um projeto de uma habitação unifamiliar, para uma casa, para uma família, eu acho que essa família tem que participar no projeto, porque são eles que vão lá viver. Portanto, por mais que eu goste de uma coisa, se eles não gostarem, não adianta nada, eu não estou ali a fazer nada, não é? E, portanto, acho que têm que participar. E já me aconteceu, e é a pior coisa que pode acontecer, é chegarmos à obra e percebermos que o dono da obra não percebeu nada do projeto. Porque há muita gente que não consegue ler plantas, não consegue ver os desenhos técnicos, não é? É o pior inimigo do arquiteto, é o dono da obra? É o pior inimigo? Acho que Pode ser. Sim, sim. Eu nunca tive nenhum inimigo, por acaso, pelo contrário, até acabo por ser amiga de muitos dos meus clientes. Mas
Não, eu acho que é isso, acho que temos que trabalhar. Um projeto de arquitetura é uma coisa muito extensa, não é? Não é um projeto que a gente faz num mês e no mês seguinte está pronto. É uma coisa que às vezes dura 2 anos. Entre começar a projetar, entre aprovar um projeto, entre a execução da obra, e a execução da obra já é uma coisa muito pesada, porque raramente corre sempre bem, portanto, há muitas condicionantes em tudo isto, portanto, o cliente aqui tem que ser um parceiro, tem que ser um aliado do arquiteto, não pode ser de outra forma, porque senão o processo torna-se muito penoso para todos. E uma coisa é nós trabalharmos com um determinado tipo de cliente, um investidor, que vamos fazer não sei quantos apartamentos. Outra coisa é trabalharmos com uma habitação unifamiliar. São projetos completamente distintos, não é? A habitação unifamiliar não requer realmente essa parceria e não dá para ser... E uma ligação emocional, não é? Que não existe num condomínio, numa série de moradias Sim, sem padronizadas. Dúvida. Nós estamos a trabalhar numa habitação unifamiliar, estamos a trabalhar o sonho de uma família, não é? Estamos a trabalhar muitas expectativas, que as pessoas gerem expectativas sobre como aquilo vai ficar. E, portanto, eu acho que também temos que ter muito cuidado com isso e muito respeito, porque todos nós também sonhamos em ter um dia a nossa casa e sabemos o que é que isso é. E as pessoas também ficam muito sensíveis nesse processo. Se não é inscrição perguntar, tenho que perguntar isto. Porque eu gosto de perguntar. Os arquitetos nem sempre têm a casa que gostariam de ter, não é? O arquiteto tem... Adriana, tens a casa que tu gostarias de ter, em termos arquitetónicos? É engraçado perguntar-me isso, porque eu mudei-me há cerca de um mês. Então, fala-me desse processo. Casa que desenhaste ou não? Não, de todo. É tal coisa, e Casa de Ferreiros, Pedro de Paulo. Completamente. E também na arquitetura. Completamente. Há arquitetos que vivem em casas muito feias. É verdade, completamente. Por norma, nós não temos dinheiro para ter a casa que queremos. Esse é outro dos mitos da arquitetura, não é? Que o arquiteto é sempre rico, está sempre bem. Não é bem assim. Não, é completamente o oposto. Portanto, nós não temos essa capacidade, muitas vezes. Ainda por cima, temos o conhecimento de causa do que é que podemos fazer e do que é que existe no mercado. E, portanto, é muito complicado estarmos satisfeitos numa casa. O que é altamente paradoxal, não é? É, completamente, sim. Pronto, como em tantas outras profissões, não é? Um arquiteto nunca deixa de ser arquiteto. Pergunto isto, por exemplo, quando um arquiteto tira férias, vai passear, não consegue deixar de ser arquiteto e avaliar a arquitetura dos sítios onde vai? Consegues abstrair-te disso? Não, é impossível. Eu não consigo, é impossível. Eu, quando vou de férias, metade das minhas férias, primeiro não por razões muito pessoais, não sou pessoa de ir de férias só para... Por resort exatamente. E mesmo assim no resort vai-nos estar mal feito. Exatamente. Portanto, não sou pessoa de fazer só isso. Portanto, as minhas férias têm sempre que ter ali um pouco de cidade, um pouco de conhecer. Sim. Gosto muito de conhecer a cultura local, ir aos mercados, ver como é que aquela comunidade funciona. Fala-me de uma cidade que tenhas visitado e que seja particularmente, ou que tenha sido particularmente interessante, desse ponto de vista, arquitetonicamente falando. Eu estive em Nova Iorque e, portanto, Nova Iorque para mim é uma cidade fantástica por tudo aquilo que se consegue ver, não é? Aquilo é um mundo à parte, completamente. Não só a nível arquitetónico, não é? Eu saí de lá com torcicolo. Portanto, mas também a nível depois da forma como eles vivem, não é? Nós não tem nada a ver connosco. A alimentação é horrível, não é? Pois, sim, exato. Mas a arquitetura de Nova Iorque é uma arquitetura interessante. Interessa-te essa forma de pensar a arquitetura? Para cima, não é? Que aquilo é muito para cima, não é? Sim, eu acho interessante no sentido de que acho que temos que conhecer um pouco de tudo aquilo que existe, não é? Para também conseguirmos depois projetar de acordo com a zona onde vamos projetar e, portanto, é importante perceber, conhecer não só o que está para trás na história, mas o que também está a ser feito agora em todo o lado. Portanto,
acho super interessante a forma como a cidade cresce, como se desenvolve, mas Nova Iorque para mim também é muito mais do que os edifícios, não é? É os clubes de jazz, é Times Square com aquela confusão toda, com aquela iluminação porque depois nós arquitetos também trabalhamos com os edifícios, mas também trabalhamos muito com a cidade, não é? E portanto tudo aquilo, aquela confusão de pessoas que também são muito diferentes, porque são muito excêntricas e toda aquela confusão dos próprios espaços, e depois vamos ao metro e é uma coisa completamente decadente, não é? Pois, exatamente. É completamente oposto àquilo que nós, é completamente aquilo oposto que nós acabamos por ver em cima na superfície, na cidade. Portanto, tudo isso para nós é importante, eu gosto de ver tudo isso. Portanto, quando falo em Nova Iorque, não falo só nos edifícios, nas torres, que também acho interessante, mas acho que uma cidade para mim é tudo isto, é a gastronomia, é as pessoas, é a forma como as coisas se desenvolvem. Eu quando vou de férias vou com um mapa atrás, já vou com uma lista de coisas que quero ver, não vejo metade delas porque depois não tenho tempo. E tive só fotografias a edifícios. Mas viverias em Nova Iorque? Não. Pois, é tudo muito bonito para visitar, não é? Não viveria. Portanto, é uma cidade altamente visitável, altamente recomendada para se visitar, mas pouco recomendável se cá para viver, não é? Sim, não viveria. Há pouco tempo atrás diria que gostava quando morei muitos anos no Porto e diziam, o ideal será se calhar viveres por uma zona mais calma, e eu até dizia, não, eu saí do Porto, se calhar vou mais para Lisboa. Sim. Agora não, agora mudei-me para o VAR, portanto fui um pouco para os subúrbios do Porto e de Aveiro. Por isso, acho que também, à medida que vamos crescendo e também se calhar vamos sentindo outras necessidades, não é? Claro. Pronto, vamos sentindo outras necessidades. E, portanto, neste momento não viveria em Nova Iorque. Se calhar há uns 10 anos atrás, se calhar viveria. Com 20 anos, se calhar viveria. A cidade. Sim, mas agora não. Mas acho fantástico tudo aquilo que se pode fazer, os teatros, os bares de jazz, tudo aquilo acho muito interessante. Gosto muito daquela vivência, daquela confusão, daquela confusão, sim. Olha, não sei se é pretencioso ou se faz sentido falarmos de uma arquitetura do Norte, uma arquitetura do Porto. Faz sentido. Isto é um leigo a perguntar. Pode-se falar disso? Já que estamos a tipificar cidades, não é? O Porto é necessariamente uma cidade diferente de Lisboa, como Nova Iorque é diferente de Lisboa. Sim. Faz sentido isso ou não? Ou já chegaste a pensar nisso? Ou estou-te a fazer agora a pensar nisso? Sim. Não, eu acho que as cidades são muito diferentes. Porto e Lisboa, se falarmos dessas duas cidades, são muito diferentes até a nível constituição dos seus próprios edifícios, não é? O Porto tem uma escala, os edifícios do Porto são estreitos e compridos, são edifícios pequenos. Em Lisboa já temos os edifícios com maior escala, portanto, já por aí a própria constituição das cidades já são bastante diferentes. Há edifícios que não caberiam aqui, no sentido literal e metafórico do termo, é isso? Sim. Portanto, estamos a falar já de uma constituição de cidade diferente, quando falamos das duas cidades. Se estamos a falar se existe uma arquitetura do Norte e uma arquitetura de Lisboa, ou do Porto e de Lisboa, eu acho que neste momento as coisas estão muito globalizadas, não é? Tanto temos arquitetos que trabalham cá, que são de Lisboa, como do Porto, que trabalham em Lisboa e vice-versa, portanto, e tanto trabalhamos aqui como trabalhamos em qualquer outra cidade. Ou até outro país. Sim, portanto, acho que não faz muito sentido falar assim. Mas já houve uma arquitetura do Porto. Sim, nós temos muito... no meio académico temos muito a Faculdade do Porto, não é? E que tem muito o estilo próprio, e que às vezes Pode-se definir este estilo?
Nós, quando pensamos, se calhar, na Faculdade do Porto, pensamos sempre em nomes como o Cisa Vieira, Claro. e como o Souto Moura. Portanto, estamos a falar de arquiteturas que são reconhecidas a nível mundial, não é? Portanto, e que sabem que é Faculdade do Porto. Portanto, acho que tipificar, não sei se são tipificáveis nesse sentido, mas são reconhecidas, não é? Ou seja, se falarmos num CIS e num Souto Moura fora de Portugal, qualquer pessoa sabe que é a Faculdade do Porto e tem aquele estilo, o estilo próprio deles. Mas eu acho que neste momento, porque acho que são alguns casos muito específicos, tirando esses casos muito específicos, eu acho que já começa a se generalizar mais, ou seja, acho que já estamos a falar de uma arquitetura mais global, em que temos muitas informações vindas de todo o lado e que acabam por se misturar e que acabam depois por gerar projetos um pouco diferentes, não por estarmos aqui ou estarmos em Lisboa. Isso dificulta ou facilita o trabalho do arquiteto? Porque às tantas é difícil depois também se criar, se calhar, uma identidade, não é? Porque qual é que é o maior desafio atualmente para um arquiteto? Porque hoje ser arquiteto é diferente do que era há 50 anos. Sim, é muito diferente, Ou há sim. 30, há 20. Sim. Qual é que é o maior desafio neste momento? Também poderá ser adaptar-se a esta globalização, onde é difícil se calhar haver uma caracterização, uma linha, não é? Porque eu acho que é isso que qualquer artista, e o arquiteto é também um artista, quer ter a sua própria identidade. Sim, eu acho que isso depende depois muito de nós próprios, não é? Daquilo que nós defendemos e aquilo que nós queremos fazer e como queremos fazer. Agora é mais difícil trabalhar agora porque lá está, as pessoas têm muita informação. Quando estamos a trabalhar, os clientes chegam com muita informação. Pois, já foram muito à net, não é? Já foram ver muitas têm casas. pastas do Pinterest. Exato. E já Quero esta têm, ou seja, já têm uma ideia muito concreta do que querem, mas essa ideia concreta depois mistura muita coisa, não é? E nós temos que tentar educar, organizar a informação de forma a também levarmos um pouco o projeto para onde nós queremos e onde achamos que é o melhor. E é mais difícil nesse sentido, sim, porque há essa informação, mas eu acho que depende muito depois da maturidade e da forma como cada arquiteto trabalha o seu processo, o seu projeto. Gostarias de ter sido arquiteta Há pouco falaste da história da arquitetura. Presumo que seja uma cadeira que se ensina na faculdade. Ou algum período da história assim mais interessante que gostarias de ter experienciado? Não, por acaso acho que estou bem. Acho que Esta estou bem aqui. apesar desses desafios, é a melhor altura para ser arquiteto, é agora? É assim, eu desde que acabei o curso, em termos de melhor, não sei, já passei por várias fases complicadas, não é? Várias crises do imobiliário e agora o Covid, enfim, já passamos por, às vezes dizem, há 10 ou 20, há 20 e poucos anos era muito melhor ser arquiteto, porque para já éramos menos, agora somos muitos, éramos menos, havia... E era mais prestigiante na altura ser arquiteto, justamente por ser uma elite quase? Não sei se era mais prestigiante, se calhar eram mais conhecidos, porque se calhar eram menos, Eram não poucos. é? Eram menos. Apesar de que agora também é muito fácil conhecer-se aquilo que as pessoas estão a fazer por causa das redes sociais, não é? Por causa de todas as redes sociais, é muito fácil dar-nos a conhecer. Tu postas não é? as tuas obras Sim, nós trabalhamos com as redes sociais, sim. Gostamos de mostrar, também é uma forma das pessoas também conhecerem o nosso trabalho, sim. Mas há ali um portfólio público, não é? Sim. Portanto, não há nenhum período na história da arquitetura que te fascine particularmente? Sim, eu trabalho muito com reabilitação de edifícios antigos, mas gosto dessa diferença, ou seja, o que me fascina na reabilitação de edifícios é precisamente conhecer e tentar perceber o que é que aquele edifício foi há um século ou dois atrás e perceber o que é que
o que é que foi lá, o que é que viveu lá, como é que as pessoas construíram, os sistemas construtivos da época. Portanto, interessa-me perceber e conhecer tudo isso e depois tentar adaptar àquilo que é aos dias de hoje, não é? Podes-me dar um exemplo de um trabalho teu que seja paradigmático disto que estás-me a falar? Nós temos vários de reabilitação, nós praticamente fizemos reabilitação durante 20 anos. Há um que tenha sido particularmente desafiante? Todos eles são muito desafiantes, mas, sei lá, temos agora um mais recente, foi o excelentíssimo hotel, lá embaixo na Ribeira, no Porto, em que, O que é que era antes? o edifício começou, antes estava ligado à parte da alfândega, depois começou por ser um banco, que tinha lá os cofres e uma série de coisas, e agora é um hotel, mas nós tentamos limpar, manter mais ou menos as camadas que aquilo tinha. O que é que fizeram aos cofres? Não, os cofres tivemos que os tirar, porque eles estavam no meio, no meio do espaço, não tínhamos hipótese. Podia ser reabilitado, não é? Podia ser incorporado, Sim, eventualmente. não dava. Mas, portanto, é interessante essas camadas que os edifícios vão ganhando, não é? E esse tinha muito disso também. Portanto, já tinha sido 2 ou 3 funções diferentes, agora ia ser uma outra função, que é um hotel, mas já tinha sido muito alterado. E, portanto, é interessante conhecer e ver até que ponto, que camadas é que nós temos que manter, sem estragar aquilo que existe, não é? E também temos essa responsabilidade, ou seja, a reabilitação às vezes até é um pouco contraditória àquilo que às vezes os arquitetos gostam de fazer, não é? Porque na reabilitação pelo menos nós trabalhamos assim, nós não queremos que se note muito que nós estivemos lá. Tem que ser quase tem que ser ninja. Quase, tem que quase ser anónimo, ninja. quase Exato. anónimo. Porque é importante manter, é importante recuperar, é importante respeitar aquilo que temos ali e, portanto, é uma forma mais leve de passar pelo edifício, não como aquelas obras novas, não é? Que conseguimos pôr ali. Sim, mas já deve ter pegado em projetos, não é? Em obras que se calhar há muita vontade ali de alterar, não é? Porque as coisas estão mal feitas, ou que já não fazem sentido, ou que já não faziam sentido na altura e menos ainda agora. Sim, nós só reabilitamos aquilo que achamos que vale a pena reabilitar. Vocês fazem essa seleção. Sim, nós temos que fazer uma análise daquilo que realmente interessa manter. Nós já tivemos edifícios em que tivemos que demolir praticamente todo o interior porque já tinha sido alterado de tal forma e mal alterado. Sim. Que não valia a pena manter, não é? É claro que essa análise temos que fazer. Não só a análise da parte da arquitetura, mas toda a análise também económica da equação, não é? Sim. Porque demolir um edifício todo pelo interior, portanto, tem os seus custos. Estamos no centro, muitas vezes, quando estamos a falar de reabilitação de edifícios, estamos no centro da cidade, que tem os constrangimentos que tem, ruas estreitas e outros problemas associados, não é, às obras. E, portanto, também temos que fazer uma gestão geral. Lá está, a arquitetura não é só aquela coisa, o resultado final, não é? Sim. Portanto, é tudo... Isso acho que eu não sabia que essa era uma área muito... onde és mais ativa, né, da reabilitação. Sim, sim. E eu presumo que isso necessite da tua parte uma maior disponibilidade para estar em obra, não é? Porque muitas vezes o arquiteto desenha, vai lá 1 ou 2 vezes, Sim. se é que vai. Porque há muitos arquitetos que não vão, não? Não sei se és muito crítica àqueles que fazem o desenho e depois só vão lá, nem sequer no final vão lá. Que tipo de arquiteto é que tu és? Muito presente? Princípio, meio e fim? Fazes questão de estar lá? Sim, não, sem dúvida temos que... Para nós um projeto... Eu, por acaso, adoro fazer projetos em obra, como se costuma dizer. Uhum. E a reabilitação é um pouco interessante por isso também. Porque nós vamos descobrindo coisas à medida que a obra vai se desenvolvendo. Uhum. Isso para mim é o mais interessante. É claro que às vezes nem sempre funciona tão bem porque nós, lá está, temos que ter
a parte do construtor, do dono da obra, e não podemos chegar à obra e alterar uma série de coisas, porque isso traz custos, não é, para o processo. Mas, por exemplo, lembro-me de situações de projetos em que descobrimos, por exemplo, paredes de azulejos que estavam escondidos, descobrimos uma pintura mural espetacular que estava por trás de um reboco. É uma espécie. Arquitetura, não é? É um pouco isso. E, portanto, fomos, à medida que a obra vai se desenvolvendo, nós vamos descobrindo coisas e vamos tentando aproveitar e adaptar ao projeto. E isso é desafiante, porque não temos aquele tempo para pensar como temos no projeto, não é? A obra está a andar, nós temos que decidir muito rápido, temos de tomar decisões, e isso é desafiante, e eu gosto muito disso, gosto dessa parte da obra. Gosto do projeto feito quase no local. Pronto, não posso fazer sempre isso, porque não dá realmente, mas essa é a parte mais engraçada da reabilitação. Então já tomaste decisões difíceis, não é? Muitas. Todos os dias. Todas são difíceis. Todos os dias temos que tomar decisões assim. Porque demolir às vezes coisas que ficava tão bem ali, mas tem de ser. Sim. Tem que ser. Porque às vezes não adequa ao projeto ou ao próprio programa que nos estão a pedir, não é? Nós temos que seguir um programa dado pelo dono da obra e que, portanto, as coisas têm que funcionar. Vamos quase acabar esta nossa conversa. Tenho ainda mais um par de perguntas para fazer. Há pouco, no início da conversa, perguntei se um arquiteto era sempre arquiteto. Pelos vistos neste caso, a Adriana não consegues deixar de o ser quando... Aliás, basta abrir os olhos, não é? Nós estamos rodeados de arquitetura, neste momento estamos aqui no sítio. Nós nascemos já num espaço arquitetónico. É verdade. Há pouca gente a nascer na rua, portanto, à partida ou é em casa ou no hospital. Mas se tu não fosse arquiteta, o que é que serias? O que é que gostarias de ter sido? O que é que és? Porque também o arquiteto não é só o arquiteto, também é outra coisa. O que é que tu és para além de arquiteto, em termos profissionais? Eu sou muito em termos profissionais. Sim, ou em termos de ocupação, não necessariamente de profissão. Não, Algum hobby que não tenha nada a ver com arquitetura? Eu fiz desporto durante muitos anos, joguei voleibol, quando era mais nova. Mas em termos profissionais, não sei, eu sempre estive mesmo muito focada na arquitetura, apesar de tudo. Eu gosto muito também da parte do design de interiores, apesar de fazer muito pouco. Lá está, é uma vertente mais rápida, porque o design de interiores nós fazemos e a coisa acontece muito, muito rápido. E é interessante por isso também. Também gosto muito da parte da gestão, a parte da gestão do processo. Pronto, gosto muito dessa área. Gestão humana, de recursos humanos ou de... Recursos humanos é muito difícil. Essa é a parte pior. pior. Há arquitetos que não são bons relações públicas. Não, nós num gabinete temos que gerir muita coisa, sim. E a parte de recursos humanos é mais difícil. Mas falo na gestão mais do processo, a gestão... Logística da coisa, sim. É uma coisa que eu gosto, pronto. E que às vezes é muito difícil para nós, porque nós também não temos formação nisso. Não é? Pois, como arquiteto é também um gestor, não é? E é também um relações públicas, é um psicólogo muitas vezes, não é? E quando estamos a fazer habitação unifamiliar temos que ser muito psicólogos. Gerir conflitos familiares, não é? Sim. Quantas vezes tive discussões à minha frente. Nossa Senhora. Casais. Mas, sim, a arquitetura para mim foi sempre realmente uma coisa que eu tive muita vontade de fazer. Portanto, não houve nenhuma frustração de uma carreira paralela que não tenha acontecido? Não. Sempre estive muito focada naquilo que... Eu gosto muito do que faço e também acho que... Ainda gosta do que faz, o que é ótimo. Não, gosto muito do que faço e acho que também se não gostasse não era possível. A profissão é dura, é muito dura. No sentido de... Lá está, nós temos que gerir muita informação, temos que gerir pessoas, essas decisões difíceis que temos que tomar todos os dias. O processo de arquitetura, realmente, às vezes as pessoas não têm essa noção, mas é uma coisa muito extensa e que pode ser e que tem muito muitas complexa. Fases completamente diferentes, não é? E muito complexa. E acho que, não gostando, às vezes há pessoas que me perguntam, mais novas, o que
A arquitetura é um curso lindíssimo, é muito bonito, é ótimo, mas tens que gostar mesmo, porque se não gostar, não... Primeiro, se não gostar, é difícil tirar o curso. Não é um curso difícil, é um curso trabalhoso. É preciso gostar E para... resiliência, não é? Muita resiliência. Estar no mercado também da arquitetura é preciso ter muita força de vontade. E por isso acho que, sim, eu gosto muito daquilo que faço, sem dúvida. Portanto, nunca houve dúvidas existenciais? Não, acho que nós temos sempre dúvidas, não é? Numa ou noutra fase da nossa vida. Há alturas que, pronto, porque eu giro um gabinete de arquitetura e, portanto, há alturas que dava vontade de, tipo, trabalhar por conta de outra. Sim. E chegar ao fim do dia, desligar tudo e não pensar em mais nada. Mas, sem dúvida que estou a fazer o que gosto e, portanto, pronto, há um dia mais difícil que outro, mas Todos nós vamos temos, passando. Paulo. Todos nós temos. Vamos passando. Última pergunta, Adriana, que é também a pergunta clichê. Qual é que é a tua obra suprema? Eu não vou, assim, eu não tenho nenhum projeto que... Eu gosto muito dos meus projetos. Acho que seria mal identificar um ou outro. Mas acho que um projeto, porque para além de arquiteta sou mulher e mãe, e portanto acho que o meu projeto supremo é a minha filha, sem dúvida. Acho que é onde também me sinto uma espécie de inspiração, não é? Também essa força que a gente tem às vezes num dia difícil. Sem dúvida que é a minha filha. Muito obrigado, Adriana. Nada, obrigada eu. Não gostou nada? Agora, na parte final estamos mais fofinhos.